Olá, que bom que você está participando deste momento de estudo e comunhão. Milênio ou 1000 anos de paz é o assunto sobre o qual falaremos hoje. Este período de 1000 anos já começou ou ainda vai começar? O que marcará seu início e fim? O que acontecerá durante estes 1000 anos? Onde os salvos estarão e qual será sua ocupação? E os perdidos? Onde estarão e fazendo o quê? Satanás, onde estará e o que fará? O que a palavra de Deus apresenta em resposta a essas e outras perguntas referentes a este assunto? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20 e nós vamos ler os versículos 4 e 5. Vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Ao ler estes dois versículos, podemos concluir algumas coisas ligadas ao milênio. Veja comigo. Primeiro, o início do milênio é marcada com a ressurreição dos salvos, dos que não adoraram a besta, nem a sua imagem e nem recebeu o seu sinal. Segundo, a ressurreição dos perdidos marcará o fim dos 1000 anos. Terceiro, o texto também esclarece que os salvos hão de julgar e reinar com Jesus durante os 1000 anos. Talvez você pense, o texto não fala de todos os salvos, mas apenas dos salvos que haviam morrido. E os outros salvos que estiverem vivos quando Jesus voltar? Onde estarão e o que farão durante o milênio? Abra sua Bíblia em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e leia comigo os versículos 15 ao 17. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. O texto deixa claro que o grupo completo de salvos, composto dos que nunca morreram e dos ressuscitados, sobem juntos ao encontro de Jesus nas nuvens e estarão sempre com o Senhor. Agora farei outra pergunta muito importante. E para onde Jesus levará os salvos? Durante o milênio, os salvos reinarão com Jesus nesta terra. Mas o que a Bíblia apresenta sobre isto? Primeiro, no texto que acabamos de ler, diz que Jesus descerá do céu e que os salvos serão arrebatados para encontrar com Jesus nas nuvens. Se eles ficassem na terra durante os 1000 anos, teria que ter um texto dizendo que em seguida desceriam das nuvens com Jesus. E este texto eu não encontrei na Bíblia. O que encontrei foi o seguinte, leia João capítulo 14, os versículos 1 a 3.
não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Perceba que Jesus disse que se ele fosse para a casa do Pai, voltaria para levar os salvos para lá. E onde fica a casa do Pai, para onde Jesus foi quando se ausentou dos discípulos? Abra sua Bíblia em Atos, no livro de Atos, capítulo 1, versículos 10 e 11. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Está claro para onde Jesus foi? Para o céu. Para onde levará os salvos na sua segunda vinda? Creio que não precisamos ter dúvida que será ao céu, pois isto está muito claro na palavra de Deus. Portanto, onde todos salvos estarão com Jesus durante o milênio? No céu. E os perdidos, onde estarão? Bem, no texto que lemos no início, diz que os outros mortos só ressuscitarão depois que se passarem os 1000 anos. Mas você pode me perguntar, e os perdidos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo, onde ficarão durante os 1000 anos? E fazendo o quê? Leia em Isaías capítulo 11, o versículo 4. Mas com retidão julgará os necessitados. Com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra. Com o sopro de sua boca, matará os ímpios. Leia agora, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 8. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. O texto de Isaías diz que Deus, na pessoa de Jesus, matará os ímpios com o sopro de sua boca. E o texto de 2 aos Tessalonicenses diz que ele fará isso na sua vinda. Não vou ler agora para ganharmos tempo, mas você pode conferir Isaías capítulo 13, verso 9 e Salmos capítulo 50, versículo 3. Estes textos e muitos outros confirmam esta verdade. Concluímos então que todos perdidos estarão mortos durante os 1000 anos. Então vai se cumprir o que está em Jeremias capítulo 25. Abra sua Bíblia aí. Jeremias capítulo 25 e o versículo 33. Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. Por que ninguém pranteará sobre estes mortos, nem os sepultará? Porque todos os salvos estarão no céu, e todos perdidos morrerão. Quem os pranteará ou os sepultará? Ninguém.
E qual a condição da terra durante os 1000 anos? Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, Jeremias, capítulo 4, os versículos 23 ao 26. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e a sua luz tinha desaparecido. Olhei para os montes, e eles estavam tremendo. Todas as ilhas estavam oscilando. Olhei, e não havia mais gente. Todas as aves do céu tinham fugido em revoada. Olhei, e a terra fértil era deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas por causa do Senhor, por causa do fogo da sua ira. Este texto apresenta vários aspectos sobre a condição da terra neste período de 1000 anos. São eles, primeiro, sem forma e vazia. Encontramos a mesma expressão em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Era a terra sem forma e vazia. Segundo aspecto, sem luz do sol, da lua e das estrelas. Você percebeu que antes da criação também era assim? O texto de Gênesis diz que trevas cobriam a face do abismo. Antes de Deus criar a luz, havia a escuridão, um abismo. E no milênio também a terra ficará em trevas, sendo assim um verdadeiro abismo. Terceiro, não terá nenhum ser humano, pois os salvos estarão no céu e os perdidos estarão mortos. Quarto, toda a fauna, todos os animais desaparecerão. Quinto, toda a flora, todas as plantas morrerão. Por isso, a terra fértil se tornará um deserto. É uma questão lógica. Sem luz, as plantas morrem. E sem luz e sem plantas, os animais também não sobrevivem. O sexto aspecto, todas as cidades destruídas. Aqui não menciona algumas, mas todas. Você consegue imaginar isso? O mundo todo será um verdadeiro caos, um abismo. É assim que a Bíblia descreve a condição da terra durante o milênio. E o capeta, Satanás, onde estará e o que fará durante estes 1000 anos? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. E leia comigo os versículos 1 ao 3. Vi descer do céu um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Satanás ficará preso, acorrentado numa cadeia de circunstâncias durante os 1000 anos. Poderia haver uma prisão pior para Satanás? O prazer dele é mentir, enganar, tentar, causar dor, sofrimento e destruição. Mas durante os 1000 anos não haverá ninguém, nem tampouco animais, nada para ele tentar e causar sofrimento e dor. Isso para ele será uma terrível prisão. O texto diz que o anjo o colocará no abismo. Mas como estará esta terra? Um abismo. É aqui mesmo que ele ficará, porém contemplando um verdadeiro caos, vislumbrando o que aconteceria se o mundo fosse deixado sob seu governo. Passará 1000 anos descansando,
1000 anos sem fazer nada, apenas refletindo. Ele não quer que as pessoas descansem um dia por semana, o sábado. Então ele terá um descanso, um sábado de 1000 anos. 1000 anos impedido de fazer a obra dele. E o que ocorrerá no fim do milênio? Abra sua Bíblia e leia no livro do Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler os versículos 2 e 3. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. No fim dos 1000 anos, Jesus voltará pela terceira vez à terra, trazendo a cidade santa, a nova Jerusalém, com todos os salvos dentro dela. E os perdidos serão ressuscitados, como estudamos no início desta mensagem. E quanto a Satanás, o que acontecerá? Leia Apocalipse capítulo 20. Agora vamos ler os versículos 7 ao 10. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e os devorou. O diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Logo que os perdidos ressuscitam, Satanás sairá para os enganar. Essa é a diversão dele, mas será por pouco tempo, porque desce fogo do céu e o destruirá juntamente com todos os perdidos. Leia Malaquias capítulo 4, versículo 1. Abra sua Bíblia aí. Malaquias é o último livro do Velho Testamento, capítulo 4 e o versículo 1. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Satanás é a raiz e seus seguidores são os ramos. Serão queimados até serem transformados em cinza, conforme descreve o profeta Malaquias no mesmo capítulo, no versículo 3. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Todos serão queimados para sempre. Será a destruição eterna. Ou seja, durante toda a eternidade, nunca mais voltarão à existência. Pontuando o que estudamos sobre o milênio hoje, entendemos que, primeiro, iniciará por ocasião da segunda vinda de Cristo. Segundo, na segunda vinda de Cristo, ele levará todos salvos ao céu, onde reinarão e julgarão com ele durante 1000 anos. Terceiro,
todos perdidos que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo não suportarão sua glória e morrem. Quarto, a terra ficará sem pessoas, plantas, animais, cidade, luz do sol, da lua e das estrelas. Será transformada num verdadeiro abismo. Quinto, apenas Satanás e seus anjos ficarão aqui, presos por uma cadeia de circunstâncias. Sexto, no final dos 1000 anos, Jesus virá pela terceira vez, trazendo a cidade santa com todos os salvos e ressuscita os perdidos. Sétimo aspecto que nós entendemos neste estudo. Nesta ocasião que Jesus volta com os salvos e ressuscita os perdidos, Satanás será solto da prisão circunstancial por um pouco de tempo. Oitavo, em seguida começa a enganar as nações, os perdidos. Nono, desce fogo do céu e consumirá Satanás e todos seus seguidores. E décimo, queimarão até se tornarem cinza, nunca mais voltando à existência. Meu amigo, minha amiga, minha pergunta a você é: onde você passará o milênio? No céu com Jesus ou morto na terra para ser queimado ao final do mesmo? Leia comigo Apocalipse capítulo 22. Esse texto é muito importante. Apocalipse capítulo 22, os versículos 14 e 15. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Naquela ocasião, só haverá 2 grupos. O grupo dos salvos e o grupo dos perdidos. Um dentro da cidade com Jesus e o outro do lado de fora com Satanás. Ao final do milênio, no último momento, onde você estará? Dentro ou fora da cidade? Você decide. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, lavando suas vestes manchadas pelo pecado em seu precioso sangue, estarás dentro da cidade. É o que a palavra de Deus garante. E este é o meu desejo para você. Vamos orar, pedindo para Deus nos ajudar para que todos nós estejamos dentro da cidade naquele dia? Oremos. Pai nosso que estás nos céus, eu te agradeço de todo o meu coração porque o Senhor tem revelado assuntos muito importantes na tua palavra, mostrando como serão muitas coisas no desfecho final. E eu te agradeço porque o Senhor nos dá a oportunidade hoje de tomarmos decisões sábias para que no momento final estejamos do teu lado, desfrutando da vida eterna que tens planejado aos teus filhos. Neste momento eu te peço uma bênção especial em favor das pessoas que estão assistindo esta mensagem. Ajude-as, ó Pai, para que elas possam se desprender de tudo que está segurando-as e que assim elas possam aceitar a Jesus, lavar suas vestes no sangue do Cordeiro e que neste momento final, antes da destruição, ali após o milênio, todas estas pessoas estejam dentro da cidade com Jesus. Ó Pai querido,
eu te peço essas bênçãos e as agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, se você gostou desta mensagem, se inscreva no nosso canal, assista outros vídeos, curta e compartilhe com seus amigos.